Imagine o final do século XIX, uma época em que os físicos acreditavam que tinham quase desvendado o universo. O cosmos era visto como uma máquina grandiosa e previsível, cada parte governada pelas leis de Newton. O espaço e o tempo eram absolutos, e o futuro podia ser calculado se conhecesse o presente. A ciência parecia completa. Apenas pequenos detalhes pareciam precisar de refinamento. O universo era um testemunho da razão humana, sólido e eterno. No entanto, pequenas anomalias começaram a aparecer. Pequenos enigmas que não se encaixavam. A maioria descartou-os como triviais, mas eles apontavam para mistérios mais profundos. Ninguém suspeitava que estas tênues nuvens iriam desencadear uma tempestade, destruindo a visão relojoeira. O universo estava prestes a revelar-se muito mais estranho do que qualquer um imaginava. As primeiras fendas apareceram com a luz e a eletricidade. James Clerk Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo, revelando a luz como uma onda eletromagnética. Mas as ondas precisam de algo para viajar. Então os cientistas imaginaram o éter. O experimento de Michelson Morley tentou detectar este vento de éter, e não encontrou nada. A velocidade da luz era constante, desafiando as expectativas e sugerindo uma falha na física clássica. Entretanto, a radiação de corpo negro colocava outro problema. A teoria clássica previa energia infinita em altas frequências, a catástrofe ultravioleta. A realidade discordava. Algo fundamental estava em falta. A elegante maquinaria da física clássica estava a colapsar. O universo não se estava a comportar como deveria. Estas falhas prepararam o cenário para uma revolução. A velha ordem estava a ruir. O século XX trouxe respostas radicais, transformando nossa compreensão do universo de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. Max Planck, um físico alemão, procurando resolver o problema da radiação de corpo negro, um enigma que desafiava as leis da física clássica, propôs uma ideia revolucionária: que a energia não é emitida continuamente, mas sim em pacotes discretos e indivisíveis, os chamados quanta. Essa hipótese ousada resultou em uma nova teoria, e assim, a teoria quântica nasceu. Depois, em 1905, um ano que ficaria conhecido como o Ano Miraculoso de Einstein, Albert Einstein foi ainda mais longe com a ideia de Planck, expandindo-a para um novo domínio, mostrando que a própria luz, antes vista como uma onda contínua, é também feita de quanta, que ele chamou de fotões, explicando de forma elegante o intrigante efeito fotoelétrico, onde a luz incidente sobre um metal libera elétrons. Einstein também abordou a velocidade constante da luz, um conceito que havia intrigado os cientistas por décadas, propondo que o espaço e o tempo não são entidades fixas e absolutas, mas sim relativos, maleáveis e interligados. Assim, a teoria da relatividade especial nasceu, revelando que relógios em movimento andam mais devagar em relação a observadores em repouso, réguas encolhem na direção do movimento, e massa e energia são, na verdade, duas faces da mesma moeda, intermutáveis através da famosa equação EMC2. O universo já não era mais visto como uma máquina previsível e determinística, mas sim como um lugar de profundo mistério, cheio de fenômenos estranhos e paradoxais. As velhas certezas da física clássica tinham desaparecido, dando lugar a um novo paradigma. Planck e Einstein, dois gigantes da ciência, tinham aberto um novo mundo, um mundo onde a realidade, em suas menores escalas, desafiava o senso comum e a intuição humana. A jornada para entender este novo universo quântico e relativístico tinha acabado de começar, e as descobertas que viriam seriam ainda mais surpreendentes. A física moderna assenta em dois pilares fundamentais. Duas teorias que revolucionaram a nossa compreensão do universo. Relatividade, com a sua descrição da gravidade como curvatura do espaço-tempo, e mecânica quântica, que explora o comportamento bizarro das partículas subatômicas. A relatividade especial e geral de Einstein,
uma obra-prima do pensamento científico, redefiniu o espaço, o tempo e a gravidade, alterando para sempre a nossa visão do cosmos, mostrando que a massa deforma o espaço-tempo, criando o que percebemos como gravidade, e que energia e massa são duas faces da mesma moeda, interconectadas pela famosa equação EmC2. A relatividade geral explica o movimento dos planetas com uma precisão impressionante e a estrutura do cosmos em larga escala, desde a formação de galáxias até a expansão do universo. A mecânica quântica, por sua vez, com suas leis probabilísticas e conceitos contraintuitivos, governa o mundo subatômico, o reino das partículas elementares e das forças fundamentais. Aqui, as partículas existem em múltiplos estados ao mesmo tempo, num fenômeno conhecido como superposição, apenas se definindo quando observadas, num ato de medição que colapsa a função de onda. A dualidade onda-partícula significa que eletrões e fotões, os constituintes básicos da matéria e da luz, podem atuar tanto como partículas discretas, quanto como ondas que se espalham pelo espaço. O entrelaçamento quântico liga partículas a grandes distâncias de uma forma misteriosa, desafiando a intuição clássica e abrindo portas para novas tecnologias. A relatividade governa o vasto, o mundo das estrelas e das galáxias. A mecânica quântica, o ínfimo, o reino dos átomos e das partículas subatômicas. Ambas são testadas e verdadeiras, confirmadas por inúmeras experiências, mas pintam quadros muito diferentes da realidade, apresentando desafios profundos à nossa compreensão. Juntas, formam a base do nosso entendimento atual do universo físico, mas ainda não se encaixam perfeitamente, revelando uma tensão fundamental na física moderna. A busca pela unidade, por uma teoria que combine relatividade e mecânica quântica, continua a ser um dos maiores desafios da ciência. Estas teorias não são apenas abstratas, elas moldam as nossas vidas diárias. A mecânica quântica alimenta computadores, smartphones e toda a eletrônica moderna através de semicondutores. O GPS depende tanto da relatividade especial quanto da geral para manter o tempo com precisão. Sem elas, a navegação falharia. Os aparelhos de ressonância magnética usam propriedades quânticas para obter imagens do interior do corpo humano. Os lasers, uma invenção quântica, estão por todo o lado, da cirurgia aos scanners de supermercado. A energia nuclear aproveita o EmC2 de Einstein, libertando imensa energia dos átomos. Até a busca pela energia de fusão está enraizada nestas descobertas. A arquitetura invisível do mundo moderno é construída sobre a física do século XX. O cosmos não está apenas lá fora, está no seu bolso. A física tornou-se magia prática. O século XX foi uma era de experiências épicas. Aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrões do CERN colidem protões, revelando novas partículas. Isso levou ao modelo padrão, a nossa melhor teoria dos blocos de construção da matéria. Mas faltava uma peça, o bosão de Higgs, que dá massa às partículas. Após décadas de procura, foi descoberto em 2012, um triunfo para a ciência. No entanto, o modelo padrão está incompleto. Não explica a gravidade, a matéria escura ou a energia escura. Novas experiências investigam mais a fundo, procurando respostas. Telescópios mapeiam o universo e detetores procuram matéria escura. As ferramentas do século XX são agora usadas para perseguir mistérios ainda maiores. A caça continua. O universo ainda guarda segredos. Hoje, a física está mais vibrante do que nunca, pulsando com novas descobertas e desafios teóricos, enfrentando vastas incógnitas que desafiam nossa compreensão fundamental do cosmos. Estamos à beira de desvendar segredos que moldaram o universo desde o seu início. Ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo, previstas por Einstein há mais de um século, foram detectadas em 2015, confirmando uma das previsões mais audaciosas da teoria da relatividade, abrindo uma nova janela para o universo,
permitindo-nos observar eventos cósmicos cataclísmicos que antes eram invisíveis. Buracos negros, antes teóricos e envoltos em mistério, são agora observados, revelando detalhes surpreendentes sobre sua natureza e comportamento. Em 2019, vimos a sua sombra pela primeira vez, uma conquista monumental que confirmou a existência desses gigantes cósmicos. No entanto, mistérios permanecem, enigmas profundos que desafiam nossa compreensão. O que acontece dentro de um buraco negro? Qual é o destino da matéria que é engolida por sua força gravitacional implacável? O que é matéria escura? Essa substância invisível que compõe a maior parte da massa do universo, mas que não interage com a luz. Energia escura? A força misteriosa que está acelerando a expansão do universo, desafiando nossa compreensão da gravidade. As nossas duas grandes teorias: relatividade, que descreve a gravidade e o universo em grande escala, e mecânica quântica, que governa o mundo das partículas subatômicas, ainda não se unem, apresentando uma das maiores crises da física moderna. Os físicos procuram uma teoria de tudo, uma única estrutura teórica que possa unificar todas as forças da natureza, com ideias como a teoria das cordas a liderar o caminho, propondo que as partículas fundamentais são, na verdade, minúsculas cordas vibrantes. Mas a evidência é elusiva e a busca continua. Somos exploradores, mapeando o desconhecido, desbravando fronteiras do conhecimento, movidos pela curiosidade insaciável e pela sede de compreender o nosso lugar no universo. O universo é maioritariamente escuro e misterioso, um oceano de incógnitas que nos desafia a cada instante. 95% dele está por explicar, um convite à exploração e à descoberta. A história da física está longe de terminar, e os próximos capítulos prometem ser ainda mais emocionantes. O próximo avanço pode vir de qualquer pessoa, em qualquer lugar, de mentes curiosas e apaixonadas pela busca da verdade. Continuem a olhar para cima, pois as estrelas guardam segredos que anseiam por serem revelados.